Esse tema talvez seja o mais complexo e mais necessário de todos. Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, esse é o canal do Integrando Ser. Então a proposta aqui nossa é trazer conteúdos voltados para o autoconhecimento, voltados para a transformação interior, que está associado com uma vida mais plena, né? Uma vida mais significativa, mais profunda, com mais bem-estar, com mais qualidade em todos os sentidos. O tema da sombra foi muito abordado por uma figura muito famosa na sociedade, que para mim é uma das referências nesse tema, que é o Carl Gustav Jung. Jung destrinchou bastante esse estudo da sombra, e a gente pode também pegar ensinamentos das tradições orientais também. E, na verdade, para gravar esse vídeo, eu me inspirei muito num filme que foi inspirado num livro, que é bem conhecido também, que eu considero uma grande obra, que é o Efeito Sombra. E basicamente, qual que é a ideia básica, resumindo o ensinamento do vídeo inteiro? Quando a gente reprime a sombra, a gente potencializa ela. Então, o que a gente chama de mal no mundo está totalmente relacionado com como a gente lida com a sombra pessoal, né, minhas falhas, e a sombra coletiva, a sombra do mundo, aquilo que eu considero errado, indesejável, que eu luto contra, etc. Então, primeira coisa é compreender uma analogia simples. A sua sombra não te deixa, né? A sua sombra, enquanto você está debaixo do sol, você não tem como separar a sua sombra de você, falando a sombra literal mesmo, né? A sua sombra está ali, ela é intrínseca a você, né? Se tem luz, tem sombra. Então, primeira coisa é reconhecer que a gente tem sombra. Então, esse processo é um trabalho de uma extrema humildade e não é um trabalho romantizado. Quando a gente fala de despertar espiritual, não é um trabalho glamuroso, romantizado, da gente criar uma identidade espiritual, um ego espiritual, né? Que está associado a como a gente quer ser visto pelos outros, etc., muitas vezes. A proposta aqui é de uma real transformação, entendendo a necessidade dessa transformação, porque se todo mundo fosse o que quer mostrar na rede social, por exemplo, o mundo estaria perfeito. Mas o fato é que a gente tem sombra. E quando eu nego a sombra, eu fortaleço ela. Então, primeira coisa, é importante a gente reconhecer que a gente tem sombra, que a gente não é tão santo quanto a gente pensa. E a sombra, ela não é o mal, né? Então, toda a nossa abordagem da nossa sociedade, que a gente aprende, é lutar contra a sombra. Então você vê a igreja cristã, católica, o que quer que seja, ela quer... eu vejo muitos pastores que falam sobre esse discurso de derrotar o Satanás, derrotar o demônio, né? Então, a gente tem muito essa visão do bem e do mal, da batalha do bem e do mal. E, por exemplo, se você for pegar a filosofia taoísta, o taoísmo não acredita no bem e no mal, não acredita nessa dualidade. Então, a verdadeira harmonia existe quando a dualidade é eliminada, no sentido de dissolvida, no sentido de a ação harmônica, a ação correta, segundo essa visão. Você pode pegar referência nos ensinamentos budistas, taoístas, no próprio yoga. Ela não vem dessa atitude combativa, né? A ação dármica, né? O dharma, ele não vem de um lugar de oposição, de um lugar de conflito dentro de mim. Vem de uma profunda compreensão de uma unidade, de que a sombra faz parte da vida. Então é muito importante a gente reconhecer que a gente tem raiva, e a sombra está associado com nossos instintos. Então, eu já participei de um estudo xamânico dos animais de poder, e que um dos trabalhos, né, nesse processo do animal de poder era você integrar a sua sombra. Então, primeiramente, reconhecer que eu tenho raiva, que eu tenho medo, que eu tenho ciúmes muitas vezes, que eu tenho arrogância, que eu me irrito. Isso é humano. E olha que interessante, não que isso seja um trabalho fácil, mas só quando eu reconheço a sombra em mim, só quando eu reconheço o mal que eu critico, que eu condeno em mim, é que eu consigo ter empatia. A empatia real só vem quando a gente entende, por exemplo, a cadeia, a forma como é a prisão.
é o maior sinal talvez seja um dos maiores sinais de fracasso da sociedade, né? Porque é, tem toda uma coisa mais profunda por trás dessa questão da criminalidade. Claro que não é todos os crimes que são roubos, né? Não é todos os crimes que são por dinheiro, mas muitas vezes a pessoa rouba porque por causa da desigualdade social, né? Se não tivesse desigualdade social, talvez não teria roubo. Se todo mundo tivesse acesso a recursos, talvez não teria roubo. Só que não, em vez de das pessoas quererem resolver a raiz do problema, que é a estrutura social, a estrutura como os recursos são distribuídos, não, eles vão lutar contra o que eles interpretam que é o mal, que são os bandidos. Mas talvez os verdadeiros bandidos estejam no poder, né? E muito importante isso aqui, isso é um assunto muito profundo. Toda vez que eu degusto, que eu lido com a desgraça do outro, não importa o que ele tenha feito, quando eu comemoro a desgraça de alguém, quando eu comemoro que alguém foi preso, quando eu comemoro que alguém morreu, né, você vê aqueles discursos, eu já vi gente, postagens no Instagram que a gente vê falando, mas o motoqueiro empina, eu quero que ele caia, o motoqueiro que empina, não precisa nem chamar o SAMU, não sei o que o SAMU tá sobrecarregado já. E quando comemora que alguém foi preso, não importa o mal que a pessoa fez, mas você tem que entender que isso é uma sombra sua. Isso é uma sombra, você comemorar quando acontece o mal pro outro. Isso é uma coisa que tem que trabalhar, tem que reconhecer e tem que tratar. E não significa que a gente tem que passar a mão na cabeça de quem fez o mal, mas significa que quando eu condeno o mal, significa que eu tô negando a minha própria sombra. Porque, por exemplo, quem nunca teve vontade de matar alguém? A gente até fala brincando, mas quem nunca sentiu raiva nesse ponto? Talvez você não tenha dado vazão a isso, talvez você tenha se controlado, mas o que a gente condena fora tá dentro da gente, né? Então a primeira coisa é trabalhar a minha sombra, trabalhar em mim, acolher. E como que eu lido com a sombra? Entendendo a raiz dela, entendendo que a sombra está associada com essa nossa parte mais instintiva, voltando para aquele estudo xamânico que eu comecei a falar, é a nossa parte mais instintiva, é a nossa parte que busca sobreviver, né? Então, por exemplo, medo e raiva são duas emoções primordiais que está associado com o processo do sistema nervoso simpático, que é a luta e fuga. Então a sombra está associada, tem muitas pessoas que trazem essa ideia da energia do guardião. Quando a gente integra a nossa sombra, quando a gente trabalha, da mesma forma que você pode pensar os animais. Quem tem animais, por exemplo, como a gente trata a sombra de uma forma parecida. Por exemplo, não adianta você trancar a sua sombra e fingir que ela não existe. Não adianta você pegar um bicho e trancar ele no quarto. Primeira brecha que você der, primeira oportunidade dele correr, ele vai estar uma fera. Vai fazer maior bagunça. Isso é que acontece quando a gente nega a nossa sombra internamente. Tá? A primeira coisa não significa que eu não posso comunicar, né, que eu não possa, sei lá, corrigir um defeito de uma pessoa quando eu vejo, sei lá, você vê seu filho fazendo alguma coisa errada, você vai falar, isso é errado. Mas o lance é essa mentalidade de condenação. Segundo essa visão, isso é muito forte. Essa mentalidade de condenação é a raiz, porque é uma certa arrogância. Porque eu me acho bom e eu vou lá e luto contra o mal. Mas você pode ver, existem muitos casos, por exemplo, padres pedófilos ou padres que se envolvem com abusos. No filme do Efeito Sombra, ela aborda um cara que era famoso, né? Que ele era um policial, ou político, não lembro, que ele lutava. Ele tinha um discurso de lutar contra a prostituição, mas ele foi descoberto como uma prostituta de luxo. Então essas incoerências, o processo de negar a sombra, potencializa ela, por isso que a gente vê toda essa bagunça no mundo, porque a gente vê uma sociedade moralista, que é um falso moralismo, né? É uma sociedade com uma visão higienista, só que é uma hipocrisia, porque por dentro tá todo mundo podre, né? Porque não faz esse trabalho, tá sempre olhando para fora, achando que resolver fora, né? Por isso que não adianta eu tentar mudar o fora, tentar mudar o sistema social. Enquanto eu não mudar a estrutura da minha consciência, enquanto eu não integro a sombra, enquanto eu não me conheço em totalidade, inclusive reconhecer a sombra, reconhecer que eu sou falho, assim como todos os seres humanos, e a partir disso, com humildade, eu vou tentar
sanar meus defeitos. Eu vou tentar parar de errar. Só a partir do reconhecimento e da humildade que eu tenho falhas, que eu tenho sombras, essas falhas podem vir por conta de dores, de traumas, né? Toda a formação mental que a gente tem. Então, é muito importante integrar a nossa sombra, é muito importante reconhecer ela, integrar ela e fazer com que ela trabalhe ao nosso favor, porque a nossa sombra está associada com a nossa potência, né? Então, por exemplo, a raiva, ela pode ser bem canalizada, ela pode ser uma energia construtiva, ela pode ser uma energia que nos faz agir, né? Que nos faz ter iniciativas, né? Então não adianta reprimir as emoções, é como a gente trabalha com elas, como a gente integra elas. Então todo esse processo é tomar consciência e agir com discernimento, você domar seu bicho, não significa reprimir ele, mas você vai ter que, é como lidar com um animal, você vai ter que fazer algumas coisas do agrado dele, você vai ter que segurar ele em algumas coisas, é como isso, nós temos o nosso lado animal, nós somos animais também, né? E o processo do desenvolvimento, né, está totalmente associado com isso, né? Digamos, o bem, ele só pode existir quando a gente cessar e compreender que tem contradição dentro de nós e começar a trabalhar para fazer um movimento de cura em relação a isso, né? Então, o amor, ele ilumina a sombra, né? O processo do amor é o que vai iluminar a sombra. Então, só assim é possível ter empatia e só assim, quando a gente reconhece que todos somos semelhantes e que nossa dor, a dor de todo ser humano é parecida, é mais fácil a gente ter empatia, é mais fácil a gente ter essa humildade de reconhecer que faz parte do processo e que aí a gente vai trabalhar para curar. A gente não vai combater nada, a gente vai trabalhar para curar a sombra. A partir do momento que você faz esse processo de autocura, isso vai se reverberar. Isso vai se reverberar para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que você trabalha. E você passa a trabalhar para o amor, você passa a trabalhar pela cura, você passa a buscar a raiz das questões, né? Não simplesmente querer reprimir os processos, não, é realmente trabalhar com eles de uma forma que resolva de fato, tá? Isso é um assunto bastante profundo, bastante complexo, espero que tenha ficado claro, tá? Não é tão simples assim de compreender, mas é isso, entender que nenhum ser humano é totalmente santo, sabe? Ninguém é certo, ninguém é mais certo, mais errado que ninguém. Estamos todos caminhando, temos todos falhas e virtudes. Uma coisa que é muito importante saber também é que a sombra não elimina a nossa virtude. As sombras não anulam nossa luz, nossas virtudes. Nós temos os dois lados, né? Então, não adianta eu querer me taxar ou taxar a pessoa por um lado dela só. Todo mundo tem vários lados, né? Num bandido você pode encontrar o lado bom, ele pode ser um bom pai, né? Então se taxar a pessoa com uma característica só, julgar a pessoa por uma manifestação só dela, é ver as coisas de uma forma rasa, né? Porque no fundo, antes eu chamo de estado de pecado, né? Que vem com relação a esse processo da ignorância, no canal a gente estuda bastante esse assunto, né? Quando a gente tá na Matrix, a gente se perde no véu de Maia, e a gente, por conta de estar preso no véu de Maia, que é o jogo da existência, a gente acaba se perdendo na ignorância, naturalmente a gente vai ser obrigado a ter que confrontar com isso, ser obrigado a ter que confrontar com a nossa sombra, né? Essa é a jornada de cura de cada um de nós, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Um abraço para vocês, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, pra gente atingir 1000 inscritos, né? Eu tô nesse processo de gravar vídeos toda semana. Aos poucos a gente quer melhorar a qualidade, né, pegar uma câmera melhor mais pra frente, materiais melhores, tá? Mas por enquanto a gente vai fazendo como dá. Mais importante é passar a mensagem edificante. Um abraço a todos aí.